Nós vamos continuar aquele estudo que nós começamos em Efésios capítulo 6, e nós fomos até um certo ponto e não demos continuidade. Vamos de continuar e depois não continuamos, né? Quem estava aqui quando nós falamos aqui a respeito de Efésios capítulo 6? A respeito da nossa verdadeira luta. Quem que estava aqui? Estava aqui? Uma velha estava, também estava, né? A nossa verdadeira luta. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Louvado seja Deus. Efésios 6 e 10. Quando se encontraram, digo amém? Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Os vossos lombos, estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos ao querido Espírito Santo que nos dê graça na exposição da Tua palavra. Abençoa, dá-nos entendimento genuíno, completo, no nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Então nós falamos aqui, para quem não estava aqui nesse dia, tem alguém que não estava aqui no dia que nós falamos a respeito da nossa verdadeira luta? Alguém? Marilane, né? Você não estava, não, você foi no monte? Mas nós falamos aqui, vou só passar os tópicos. Nós falamos que a nossa verdadeira luta, que nós estamos envolvidos na maior guerra que existe, a guerra entre o bem e o mal. No dia que eu falei aqui, eu disse que nós tínhamos hoje mais de 30 conflitos armados. Só que quando eu fiz o estudo, era aproximadamente 30 conflitos armados. Mas eu, por curiosidade, eu dei uma olhada na internet, fui verificar e pude ver que hoje nós estamos com mais de 100 conflitos armados, mais de 100 guerras, né? No mundo inteiro. E nós, como povo de Deus, estamos envolvidos em uma guerra. Nós não escolhemos estar ou não envolvidos, mas nós estamos envolvidos, ou como soldados de Cristo lutando, ou como escravos, né? Então, a melhor posição é nos posicionarmos como soldado de Cristo para pelejar essa batalha. Sabemos que nós pertencemos a um exército, o exército de Deus. Nós falamos aqui a respeito do Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, que Ele é o general. Ele é chamado por várias vezes na Bíblia de Senhor dos Exércitos. Então Ele é o nosso comandante. Falei sobre os oficiais auxiliares, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos,
outros para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores e mestres. E esses são os oficiais auxiliares, né, nessa batalha. E temos também os anjos, né, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 14, são espíritos ministradores enviados para serviços dos crentes, né? Nós temos anjos que pelejam ao nosso redor, por nós. Amém? O nosso exército é um exército extremamente forte, graças a Deus, né? Falei aqui sobre a questão do soldado, que 1 Timóteo diz assim, que nós nos apresentamos como bom soldado de Cristo. Então, nosso chamado é para ser bom soldado. Se existe o bom soldado, existe também o mau soldado. Eu falei aqui sobre o soldado desobediente, soldado resistente, soldado pirracento, soldado negligente, soldado imprudente, soldado imperito, o soldado desatento, o soldado descompromissado, o infiel, o traiçoeiro, o soldado indisciplinado e o soldado mal apresentado, né? Isso aí representa muitas vezes cada tipo de crente, né? Existe o crente que é obediente, existe aquele que é resistente à palavra, resistente às ordenanças da igreja, né? A doutrina da igreja. Existe aquele que é negligente. Então, isso aí representa o soldado que está nesse exército chamado igreja. Falei a respeito da farda, né? Que está lá em Efésios capítulo 6, no texto que nós lemos, que fala sobre o capacete da salvação, que é o que protege a nossa mente. O cinto da verdade, que é o que segura a veste. Se você colocar uma veste e não colocar um cinto, o que vai acontecer? A veste vai cair, não é? Então nós temos que colocar o cinto, é o cinto da verdade. Nós estamos embasados na verdade. Falei sobre a couraça da justiça, que protege o coração, e também sobre o escudo da fé, que protege das setas inflamadas do maligno, né? E falei sobre a bota, que é o calçado da preparação do Evangelho. Fala do conhecimento claro do Evangelho. A Bíblia diz que nós temos que estar prontos a responder a qualquer qual a razão da nossa fé. E ainda fala assim que nós temos que responder com paciência. Tem gente que se irrita quando alguém pergunta, questiona muito a respeito da fé. Ele se irrita, né? Não tem muito que nos irritar, não. Nós temos que responder com paciência e explicar para a pessoa. A pessoa não sabe, então, às vezes a pessoa vem com uma crítica e tudo, e quer saber determinada coisa, a gente vai com paciência, com humildade explicar qual que é a razão da nossa fé. Amém? Então nós paramos aí. Então nós temos mais alguma coisa para falar que eu achei pertinente nós darmos continuidade. Então, meus irmãos, então quem veio, lembra que a gente falou sobre isso, amém? Esses detalhes. Quem não veio, na próxima vez não falta não, para você não perder. Então nós vamos falar agora sobre o treinamento do exército. Todo exército tem um treinamento. Todo exército tem um preparo. Ninguém, nem lá no meio dos marginais, esse Comando Vermelho, esse PCCI, eles deixam de treinar. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem, um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro que foi expulso. Ele foi contratado pelo PCC para treinar os traficantes lá. Vocês chegaram a ver a reportagem? Para treinar, para poder batalhar naquelas batalhas deles lá, naqueles combates que eles têm lá, quando a polícia faz incursão nas favelas. Eles têm que saber defender, têm que saber guerrear. Então ele treina e ganha uma nota para treinar o pessoal. Aí eles prenderem de novo, né? Então, todo exército, ele tem que ser treinado. Então, nós vamos achar um embasamento disso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quem quiser ler aí para nós, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós temos aí um treinamento. Aí vocês vão ver qual que é a arma que nós vamos ter que treinar ela mais. Nós vamos ter que trabalhar com ela. Quem encontrou, vou deixar para vocês lerem para ficar mais embasado, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado,
que maneja bem a palavra da verdade. Manejar é saber usar, né? Nós sabemos que a palavra de Deus é uma arma, né? Eles falam que é 66 calibres, né? 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, não é isso? Então é uma arma. A palavra de Deus, ela é uma arma. Ela é uma arma tanto de ataque quanto de defesa, espiritualmente falando. E nós temos que saber manejar bem a palavra da verdade. Então, se alguém chega perto de você com um determinado argumento, você tem que ter, quando você sabe manejar a palavra da verdade, você vai lá na Bíblia e abre, não, está escrito. Está escrito assim, está escrito assado. Jesus venceu Satanás no deserto em 3 tentações diretas, em 3 ataques de Satanás. Em todos eles Jesus utilizou o quê? A espada? Ele utilizou uma faca? Um revólver? Alguma coisa assim? Não. Ele utilizou a palavra. Todas as vezes que Satanás atacava ele, tentava ele com alguma coisa, Jesus dizia assim: está escrito, né? Então nós temos que saber manejar bem a palavra da verdade. A nossa Bíblia, ela não foi feita para ficar encostada num canto. Tem vezes que a gente até esquece a Bíblia. Eu mesmo esqueço a Bíblia aqui, mas eu tenho lá em casa umas 6 lá, né? Às vezes eu esqueço aqui. Hoje mesmo eu vim com a Bíblia de casa, aí cheguei aqui, a outra estava aqui, ó. Mas eu tenho lá em casa outras Bíblias, né? Mas às vezes a pessoa tem uma Bíblia só e ele esquece da Bíblia da igreja. Ele passa todo aquele tempo sem ler a palavra. E nós temos que estar lendo a palavra, nós temos que estar, para que nós possamos saber manejar a palavra da verdade. E muitas vezes também, pastor, se a gente não tiver bem armado, a pessoa nos pode ofender com a nossa arma. Com a própria arma, exatamente. Com a própria arma. Quantas vezes a gente já viu aí em batalha aí, o próprio, às vezes o próprio policial, às vezes ele morre com a própria arma dele, porque ele distraiu, né? Às vezes numa luta ali, conseguiram tomar a arma dele e atira nele, né? Não somente o policial, mas qualquer pessoa. Quantas pessoas que ele estava armado e ele morreu com a própria arma? Porque não teve a agilidade necessária, não teve a determinação de atirar na hora certa, né? Ficou pensando se atirar ou se não atirar. Então, e muitas vezes ele é ferido com a própria arma. Então, o bom soldado de Cristo, ele tem que saber manejar a arma. E a arma do crente é a palavra de Deus. Professor, falando em arma, né? Teve um policial que morreu pode dizer que por estupidez dele, ignorância. O vagabundo passou perto do cabelo lá no bairro. Não me lembro o nome do bairro, mas foi ano passado. Eu vi a reportagem. Aí o que eu tentei deixar para lá, chamar reforço. Ele saiu do carro ele sozinho, e só correndo, ele caiu. Agora a arma dele caiu, o vagabundo pegou a arma dele e matou para cortar. Pois é. Então, tem que saber manejar bem a palavra, né? Às vezes, isso é admissível para um novo convertido, mas nós que já temos um tempo de carreira, né? Nós temos que estar destro na palavra, né? Saber onde está escrito, o que está escrito, para a gente poder se defender, muitas vezes. Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse é o treinamento do exército de Deus. O treinamento do exército, o primeiro treinamento é Bíblia. Bíblia. Está escrito aqui em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim e julga haver nelas a vida eterna. Então, examinar. Jesus não mandou ninguém ler Bíblia. Alguém já viu escrito lá para Jesus mandando ler Bíblia? Hein? Mandou ler não, né? Mandei examinar. Então a gente vê que existe uma profundidade muito maior quando você examina algo, quando você lê alguma coisa. Se você for examinar um texto, por exemplo, você vai pegar frase por frase, palavra por palavra, esmiuçar aquilo ali, vai ver a origem, né?
vai ver em que se aplica, com quem está falando, para que está falando, por quê, qual a razão. Você vai esmiuçar. É igual quando você vai fazer um exame no laboratório. Você chega lá, você tira um pouquinho de sangue assim. O que eles fazem com aquele sangue? Eles colocam uma lâmina de vidro, espalham aquilo assim, ó, e eles vêm com um microscópio e amplia. Ali eles veem muita coisa. Quando a gente olha a olho nu, a gente vê apenas uma mancha vermelha, que é o sangue. Mas quando eles vêm e espalham aquele sangue assim, eles vêm com um microscópio e aumenta aquilo ali, eles veem muita coisa. Aí por isso que quando vem o exame de sangue, vem com aquele punhado de detalhes, né? Então assim, é você examinar a Escritura. Quando você examina a Escritura, num texto que você às vezes não enxerga muita coisa, você vê só uma comunicação simples, quando você esmiuça aquilo. Você já viu quando às vezes algum pregador vai pregar alguma palavra, e às vezes ele lê um texto, aí você pensa assim, o que esse camarada vai falar nesse texto aí? Aí o camarada vai tirando, daqui a pouco ele fala 1 hora em cima do texto de um versículo só, não é? Por quê? Porque ele não somente leu, ele examinou. E nós temos que examinar as Escrituras. Jesus mandou examinar. Pastor, tem muitas pessoas também que acham interessante ler a Bíblia toda. Não é interessante, gente. O mais interessante é examinar, fazer devocional. Pessoas que lêem a Bíblia toda, se você perguntar alguma coisa fora daquilo que ele olhou, que ele leu, ele não sabe. Não, esqueci, eu tenho que ler de novo. Você tem que estudar a palavra, estudar, examinar. Então o examinar é estudar, né? Aí fala assim, então o treinamento do exército de Deus é feito com leitura, exame da Bíblia, devocional, né? Outra arma também que é o treinamento é feito também com jejum. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, né? Nos jejuns, né? Paulo, ele era um que jejuava muito. Então o jejum é também, existe uma passagem lá na Bíblia que Jesus fala assim, quando alguém tenta expulsar um demônio, né, irmã Glória? Alguém tenta expulsar um demônio e não consegue. Aí questionaram Jesus, por que eles não conseguiram? Jesus pegou e disse, esta casta só se expulsa com jejum e oração. Então existe uma determinada classe de demônios que o reino espiritual do mal, tanto do mal quanto o reino de Deus, existem hierarquias. Nós lemos aqui, no mínimo 3 hierarquias, nós lemos no texto aqui. Nós vimos que foi falado aqui sobre principados, que são os príncipes de países, isso nós vamos encontrar isso lá em Daniel, depois a gente vai chegar lá. Contra as potestades, que são os poderes, que são, pensa-se que são os que dominam os estados, né? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, que são os demônios mais simples. Quando nós encontramos lá, Jesus encontrando com um gadareno, aí em determinado momento, Jesus pergunta para ele, qual o seu nome? Aquele gadareno, não o gadareno, mas o demônio que estava nele, respondeu assim, meu nome é Legião. Legião é no mínimo 600 demônios que habitavam na vida daquele homem. 6 mil demônios é que habitavam, olha só para você ver, 6 mil demônios num homem só. São as hostes espirituais da maldade. Porque Satanás, ele não é onipresente. Ele tem muito demônio espalhado no mundo inteiro, mas ele não é onipresente, não é como Deus. Deus, ele é onipresente, ele preenche céus e terra. Ao mesmo tempo que Deus está presente aqui, ele está presente lá no Japão, está presente lá na Grécia, está presente lá na América. Ele é onipresente, ele é todo presente. Agora os demônios não, Satanás não é onipresente. São as hostes espirituais da maldade que são espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então existe, o jejum é uma arma poderosa também para ser usada nesta batalha, nessa peleja. Outra arma poderosa, outro treinamento muito bom é a oração. Efésios capítulo 6, versículo 18, né, que nós lemos aqui, que fala aqui, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos